Para mais uma live, estamos juntas mais uma quinta-feira aqui para a gente falar um pouquinho hoje sobre o nosso emocional, sobre a saúde emocional. E nós estamos felizes, né, em poder mais uma vez contar com a presença de uma das nossas voluntárias que vai estar por aqui com a gente, nos servindo, né? Eu agradeço esse time de mulheres, que se dispõe a fazer esse trabalho, que se dispõe a fazer essa obra. É muito bom contar com essas mulheres que estão sempre aí, sempre prontas, né? A gente chama e elas, vamos lá. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso emocional, a saúde emocional. Na verdade, o nosso tema de novembro sempre é falar um pouco sobre saúde. A gente teve aqui a doutora Patrícia, né? Ornelas, na semana passada, falando sobre a saúde física, que também envolvia aí um pouquinho do detox, um pouquinho dos alimentos que são anti-inflamatórios. Se você perdeu essa live, corre lá, tá salva aqui no canal e no YouTube também, do Safe Place. Então você pode assistir a live sobre alimentos desinflamatórios e também detox da semana passada. E hoje a gente vai falar sobre a dependência emocional, e a nossa convidada já está por aqui, já tem alguns convidados chegando. A Neo tá aqui, que é a nossa convidada de hoje. Total Help tá aqui, de Deerfield, sejam bem-vindos. Apptowns está aqui, provavelmente são provavelmente a torcida organizada da Neo, né? Americano, oi! Tudo bom, Florzinha? Como é que você tá? A Shelly tá aqui, a Sheila também chegou aqui. Marisete está aqui, Senilda, vão chegando por aqui, fiquem à vontade, essa casa é de vocês. Nós somos felizes em poder contar com a presença de vocês aqui hoje. E eu vou já chamar a nossa convidada, que ela já está aqui com a gente. Já vou. Ela já entra aqui com a gente, a Jay também está chegando por aqui. Vocês são todos bem-vindos. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre saúde emocional. Como que a gente cuida, né? O que é a dependência emocional? Oiê! Olá, boa noite. Boa Tudo noite. bem? Tudo bem? Muito obrigada por você estar aqui e aceitar o nosso convite. É um prazer estar aqui. Estou muito grata e feliz Bom de bom poder demais ter você participar. aqui com a gente. Deixa eu ajustar minha câmera aqui. Ok, agora tá melhor. Neo, seja bem-vinda. Seja muito Obrigada, bem-vinda. É a Josi. primeira vez que você está aqui, né? Sim, eu consigo ver as lives sempre depois, né? Você deixa Uhum. gravado, eu consigo entrar e ler, ouvir, porque o horário que geralmente é na segunda-feira, eu faço um curso. Eu estou fazendo um curso. Ei, Tânia, Shalom amada, saudades. Eu faço um curso sobre liderança com uma equipe da Bethel da Califórnia. Aham. Eu estudo com eles, né? Eu estou fazendo um curso com eles sobre Avivamento. É um curso de 1 ano e meio, como se fosse um curso de teologia mesmo. E aí, na segunda-feira, eles estão oferecendo um curso de liderança. E aí eu faço esse curso de liderança com o pessoal da Bethel, da Califórnia. Tá E aí eu sempre não consigo estudando, assistir, sempre sempre, atualizando. sempre, Que bom, sempre. meu, que Termina bom. um, começa outro, assim, são sonhos, né, Sim, Josi, que a gente tem de estudar, estudar, estudar e sim, aperfeiçoar. Muita coisa para a gente aprender ainda, sim. né, na Terra, eu preciso. E a gente precisa, né, Sim, meu? E como, né? A gente está em sim, constante sempre. em construção, né? Sim, sempre. Olha, deixa eu te falar. Eu quero que você se apresente aqui, porque é a Sim, primeira vez que você tá. Eu só tô procurando meu carregador aqui, sim. mas tá tudo bem. Eu preciso que você se apresente aqui para as meninas te conhecerem. Você já é do Safe Place, porque já é voluntária É, lá. já sou. A gente já te conhece, mas tem muita gente entrando aqui que talvez, provavelmente são seus convidados, né? Que Sim, vieram aqui nos prestigiar. Obrigada a cada um de vocês que está aqui. Eu vou apresentando conforme eu consigo aqui e a gente sim. vai salvando os comentários. Mas eu tô feliz porque a gente já estava tentando marcar essa live há um tempinho, né, Verdade. Neo?
Eu acho que é uns 30 dias atrás, Sim, não é? Porque eu lembro que eu queria estar aqui com você no mês de novembro, bem no início, eu queria estar em outubro, a gente não conversar um deu, pouquinho sobre o Outubro Rosa. Não deu? foi. Foi isso Verdade. mesmo. Mas Que assim, bom. esse mês de novembro, a gente sempre tira esse tempinho do mês de novembro, porque em outubro a gente faz a campanha de prevenção do Sim. câncer, a gente trabalha muito em cima do câncer, né? Uhum, Do outubro rosa em sim. si. E aí, em novembro, eu sempre abro essa agenda de saúde, né? Por quê? Porque Uhum, daí a gente vai falar mais detalhadamente um pouquinho sobre a saúde física, sobre a saúde espiritual e a saúde sim. emocional, que são as três andando juntas, né? Uma não Sim. pode desconectar da outra. Com Então, eu certeza. quero eu quero te agradecer por você ter aceito o convite. Quero que você se apresente, fale um pouquinho do seu trabalho, né? Sim. E logo a gente Uhum, já pode entrar no nosso tema aqui. Ó, tem muita gente perfeito. chegando aqui. Ah, tem alguém dizendo a minha sogrinha sempre estudando. Tem É, uma minha norinha aqui. norinha, tá aí. A minha Seja norinha tá aí. bem-vinda, seja bem-vinda. É Maú, eu acho, né? Amanda é o nome dela. Amanda, a Amandinha. Amy, é a Tem que Amanda. falar Então, Amandinha. a Patrícia Monteiro está aqui com a gente, Mendes Silva, a Marcela, que foi a nossa ponte. É, Obrigada, Mar, por ser ponte sempre, né? Sempre. A Áquila está aqui, nossa, que honra do estúdio, Áquila Estúdio. A Áquila é minha que filhada benção. do coração, né? A Sim. Tânia está aqui também, a Marisete também A está Tânia é aqui. de Dallas, você acredita? Lá de Dallas, a Tânia tá com a gente. Que bênção! Seja bem-vinda, Tânia. A Caroline tá aqui, acho que é É, Caroline, que é não sei, uma mulher daqui de pertinho de de nós. pertinho. É Lufield, isso. Lucimar tá aqui, a Mari. A tia Eline acabou de chegar, seja bem-vinda, tia Eline. A Nathalie também tá aqui. Meninas, vocês são todas bem-vindas. E a gente vai falar um pouquinho de como a gente pode cuidar do nosso emocional trabalhando Sim. essa dependência, né? A dependência Uhum. emocional tem várias coisas Várias para a gente, assuntos, nuances. né, interessantes para a Isso. gente abordar, mas eu queria primeiro te dar aqui, te passar o microfone, né, para você poder se Sim, apresentar e a gente se inteirar um pouquinho mais do que você faz, né, e sim, como que você pode estar aqui. Eu sei que você já está somando no Safe Place, chegou para somar, e a gente sim. quer contar com a sua ajuda. Então, fique à vontade, se apresente, por favor. Obrigada, Josi. Eu sou Neucineia, né? Meu apelido é Neô para os íntimos e assim, desde criança, sabe? As pessoas não conseguem me chamar pelo nome de Neucineia, então eu já deixo, pode ser, tudo ok. Quando cheguei nos Estados Unidos foi interessante que uma mulher falou assim: eu posso te chamar de Helena? Eu falei assim, como assim? Não tem nada a ver com o meu nome. Ela falou, não, você é uma mulher muito feliz. E Helena aqui nos Estados Unidos, em inglês, é uma mulher feliz. Falei, gente, mais um nome que eu ganhei nos Estados Unidos de mulher feliz. E assim, foi muito agradável, né? Chegar nos Estados Unidos, estar perto dos meus filhos. Eu vim para ficar perto dos dois, eu só tenho dois. Eu sou aposentada, eu fiz pedagogia e trabalhei 33 anos em educação. Ah, você é Trabalhei numa superintendência. pedagoga Sou também? pedagoga, sim, sou também. Tamo junto. Trabalhei numa superintendência regional de educação na minha cidade, Barra de São Francisco, e a minha principal vontade desde criança, eu falava com a minha mãe, era cuidar da mente das pessoas. Eu falava para minha mãe quando eu era criança. Ela falou, não, é muito caro fazer psicologia, faz pedagogia. E na minha cidade tinha pedagogia bem pertinho, a gente conseguia estudar. Então, fiz pedagogia, né, Aham. e fiz vários pós-graduação dentro da área de pedagogia, como orientadora educacional, naquela época chamava orientação educacional, fiz também para ser diretora, fiz também para ser supervisora, fiz várias pós-graduações naquela época, e uma área muito assim que me chamava a atenção, educação especial. Então, nessa superintendência de educação, eu trabalhava com a área de educação especial. Então, eu ajudava as professoras no sentido de preparar atividades, de dar formação para elas mesmas, trabalhar com as crianças de educação especial, mas a minha cabeça sempre voltada para a psicologia, sempre, sempre. Aí eu falei, quando eu me aposentar, eu faço psicanálise e vou trabalhar nessa área que eu amo, né?
E aí consegui fazer psicanálise, concluí esse ano a psicanálise, graças a Deus, com o Instituto do Brasil, e a pedagogia também é o meu sonho, é algo que eu trabalhei a vida inteira, né, como Aham. professora, como pedagoga. Eu sempre fui, assim, apaixonada por crianças. Eu fui alfabetizadora há 13 anos, eu alfabetizei crianças numa escola particular e pública, e, assim, a vida inteira cuidando de pessoas, mesmo sem ter formação na área, né, de psicologia. E quando eu tive a oportunidade, fiz psicanálise para cuidar da mente das pessoas, que era o meu sonho. Eu falava com a minha mãe assim, eu queria muito curar a alma das pessoas. Eu queria curar o coração das pessoas, mãe. E ela falava assim, quando você crescer, você vai cuidar das pessoas. E assim, eu fui nesse objetivo, nesse alvo de vida, e graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de trabalhar com cura da alma. E hoje eu trabalho com cura da alma. Nós temos um ministério no Brasil chamado Bálsamo de Gileade. É um Uhum. ministério interdenominacional que pega assim, igrejas do país e do mundo, né, do Brasil. E nós temos um mentor, né, que nos orienta, cuida de nós, cuida dos ministros de cura da alma. E esse programa de cura, Josi, está no mundo inteiro hoje, sabe? Era só Uhum. no Brasil, online e presencial. Depois esse se espalhou na Terra. Uhum. Graças a Deus, nós temos em vários países da Europa. Aqui nos Estados Unidos, nós já estamos no segundo programa de cura. E nós trabalhamos nessa área de cuidar da alma das Sim, pessoas, sabe? De sim. levar esperança, de levar autoconhecimento, para que as pessoas realmente se encontrem, né? E a maioria das pessoas hoje, os problemas de saúde estão relacionados à alma. Então, a gente trabalhando com a alma das pessoas, a gente consegue levá-las a Uhum. cuidar melhor da alma e serem mais saudáveis até no físico, né? É, Fisicamente elas ficam mais saudáveis com porque cuidam da alma. certeza, com Então, certeza. esse tem sido o meu ministério na Terra, né? Cuidar das E, pessoas, cuidar de vida. e é gratificante, né, Neo? Porque se a gente for seguir os passos de Jesus, né, Sim. a gente vai Uhum. ver o quanto ele se preocupava com a mente das pessoas, com o Sim. emocional, o quanto ele Uhum. cuidava da alma, principalmente, né? Sim. E Uhum. eu sempre falo assim que aqui no Safe Place a gente tem esse cuidado também, porque a gente acompanha as meninas que estão em tratamento, né, com câncer, Sim. né, da Uhum. forma que a gente pode, o mais próximo possível. E, e a gente sempre tem aqui, o Nick tá comentando, ela já cuidou de mim. Uhum. A Sueli também falou, a Neo é bênção. Os comentários estão entrando, eu tô Tá, tentando salvá-los aqui, né? E assim, eu acho que, de certa forma, quando você consegue ver a restauração, que ela, uhum. né, que a restauração ela é possível, Sim. tanto através do emocional quanto da parte espiritual, que fala também Uhum. muito aí da nossa, da nossa alma, do nosso espírito, eu acho que Sim. isso é muito satisfatório, né? É gratificante, porque a Uhum. gente está cumprindo o ID, né? Na verdade, Sim. esse é o É ID, o Ed né? de ID e Jesus. pregar, né? Uhum. Anunciar a palavra de Deus e a gente Sim. sabe que quando a gente tem essa base na palavra, né, Neo, a gente, principalmente quando a gente descobre essa fórmula, eu falo que é uma Sim. fórmula amazing, né? É uma fórmula, Sim. tipo, assim, que não tem como não funcionar, que é o apoio, né, da Sim. psicologia, o Uhum. apoio da psicanálise com a base na palavra. Eu acho que Sim. isso não existe não existe nada que não possa ser curado quando a gente Sim. trabalha essas duas coisas juntas, Uhum. né? Sim. Então eu estou muito feliz de poder te receber aqui, Então, muito feliz bem, mesmo, muito muito grata. obrigada. E assim, o nosso assunto de hoje, a gente vai falar um pouquinho, e o pessoal, vocês que estão aí com a gente, vão comentando durante a Uhum. live o que a gente for falando. Eu vou tentar pôr aqui o pin no comentário ou na perguntinha. Se eu não conseguir, eu volto. Mas a gente vai falar um pouco sobre dependência emocional. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho, Neo, assim, o que você entende sobre dependência? Porque a gente tem várias formas de dependência emocional. Então, Sim. vamos abordar, assim, inicialmente, né? O que você entende? Como que uma pessoa ela pode ser dependente emocionalmente de alguém ou de algo, né? Uhum. Acho que Sim. esse tema, ele é muito É abrangente, muito, né? muito Mas eu mesmo. acho que a gente Eu, vai conseguir trazer assuntos bem, assim, dentro desse tema, a gente vai conseguir abordar assuntos e pontos bem interessantes uhum. para nós, né? Hoje, quando você me falou que era esse assunto,
eu me lembrei, assim, de um caso, meu testemunho pessoal, Josi. Eu falei, gente, uau, né? De repente, essa live seria para abençoar mulheres que também passaram por essa dependência emocional. A dependência emocional é você se sujeitar a uma pessoa ou situação ou objeto no dia a dia, porque você acredita que aquilo não pode ser substituído na sua vida. E eu Aham. atendi ontem uma pessoa e eu falei para ela sobre o narcisismo, sobre o marido narcisista, né? Como que ele faz a pessoa ser dependente dele e Sim. como que essa pessoa fica tão cega, tão assim, parece que tem uma viseira na frente do rosto dela que ela não consegue perceber Uhum. o quanto ela é machucada e ao mesmo tempo ela se submete a essa autoridade, né, Uhum. desse marido narcisista, sem confronto, sem pedir, né, mudança na pessoa. Então, quer dizer, você se sujeita à dependência emocional, você se sujeita a alguém ou a Uhum. determinada situação na sua vida, porque você tem medo de perder a pessoa. Então, você se sujeita a um determinado, às vezes, até problemas de apanhar. Eu conheço pessoas assim, por exemplo, na minha época, né, quando eu era Abuso casada, físico. muitos anos atrás, eu sentia assim, que eu tinha abusos físicos e emocionais, né? Eu era tão dependente na época, e veio uma reflexão sobre essa questão da dependência emocional. Por que que eu dependia tanto naquela época, né? Se eu não precisava depender. Eu lembro quantas vezes eu me sujeitava, né, aos abusos físicos e emocionais, e eu lembro que a minha sogra falava, Neucineia, você não precisa disso. Você é uma mulher independente, você tem um trabalho muito bom, que você poderia sobreviver neste trabalho sem depender do meu filho. Aí eu falava assim, Dona Maria, mas eu amo seu filho, eu gostaria muito de ficar com ele até ficar velhinha. E eu Aham. não conseguia entender que era dependência Uhum. emocional. Na realidade, não é, eu era tão apaixonada que eu não conseguia, as escamas dos olhos não conseguia cair, que era uma sujeição absurda, né? A uma pessoa que ao mesmo tempo amava por problemas emocionais seríssimos. Depois eu fui estudar sobre o assunto. Depois que acabou o casamento, eu fui entender o que era essa dependência emocional, por que que eu me submetia. E na realidade eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo. Com Então, a certeza. dependência emocional, na maioria das vezes, né, as mulheres enfrentam hoje essa dependência emocional porque elas têm medo, né? Muitos Uhum. medos elas carregam. Então, elas se submetem, né, nessa dependência emocional de, às vezes, ter um marido narcisista. E ontem foi tão interessante quando eu conversei com essa irmã. Ela falou assim, irmã Neô, mas eu não quero me separar do meu marido. Eu quero continuar nesse relacionamento. Falei, que interessante, né? Ela é tão dependente, tão codependente dele, que ela não aceita sair debaixo dessa sujeição Uhum. agressiva. Não tem agressões físicas, tem agressões emocionais. No Verbais, né? caso dessa irmã, verbais demais, demais. Muitas coisas assim, que ela relata em forma de áudio, que é horrível ouvir. Você fica imaginando a cena, né, da pessoa se submeter a uma pessoa narcisista, porque ela é dependente dessa pessoa, totalmente codependente desse relacionamento. Então, a dependência está baseada em você achar que não sobrevive sem aquela pessoa, né? Uhum. Você não consegue viver sem aquela pessoa. Uhum. Então, você fica debaixo eu falo de um jugo, De né? um Eu julgo, é. acredito que é um jugo, não é, Sim, Josi? Um é jugo sim. pesado, né? Um jugo, inclusive, que ela fala com ele que ele é missionário, ele anda falando de Jesus para as pessoas onde eles moram, na África. Ela fala assim, mas mãe, ela me chama de manhã. Mas manhã não tem nada a ver, ele fala de Jesus, ele caminha com Jesus. Eu falei, sim, sim, ele caminha com Jesus, ele fala de Jesus, mas ele é um doente emocional, ele é um homem Emocional. narcisista. E E ele precisa de não tudo é? Ele isso, precisa. na verdade, tudo isso, né, é um transtorno de personalidade, né? E a gente sabe que Exatamente. isso Uhum, acontece, a gente sabe de onde vem, a gente já, né, a uhum, gente estuda sobre essa manipulação, sim, né, que muitas mulheres acabam se submetendo e não uhum, conseguem depois sair. Mas assim, existe um distúrbio. Agora, tem algo que é tão lindo que eu acho assim, por isso que eu falo que eu sou assim, as pessoas não gostam dessa palavra, mas eu vou falar do jeito que eu uhum, sou. Eu uhum, sou extremamente apaixonada pelo Espírito Santo de Deus. sim, Porque eu acredito que quando alguém caminha com o Espírito Santo ele liberta
E Sim. esse transtorno comportamental, que seria aí, que a gente está falando que é o narcisismo, que é a Sim. manipulação, né? Que a Uhum. gente conhece aí borderlines, a gente conhece o Uhum. narcisista, Sim. a gente conhece muitos são psicopatas até Sim. de um grau mais leve, não chegam a Uhum. ser assassinos, mas eles têm uma mente ruim, uma Sim. mente que intenta o Doente. mal, Uhum. doente, né? E são transtornos de personalidade que a gente conhece, que a gente estuda, que afloram de acordo com a criação, de acordo com a forma que essa criança foi formada, Sim. né? De Uhum. acordo com o background, né? De acordo com Uhum. aquilo que aconteceu durante a infância, a Sim. formação. Uhum. Então, assim, só que o que eu acho muito lindo é que o Espírito Santo, ele tem o controle sobre isso, Sim. né? Tem. E eu, Uhum. inclusive, eu estava conversando com uma psicóloga, até posso citar o nome dela, a doutora Ellen Posmoser, e a gente sempre conversa muito sobre Uhum. isso, e ela estava falando que a gente sabe que não existe nada que não tenha cura através, né, para o nosso Deus. Sim. E existe, daí eu até perguntei, mas esses transtornos comportamentais, como que eles, como pode haver uma mudança numa pessoa que é cristã Uhum. e que teve essa criação, talvez a mãe muito protetora e o pai espancador, que gera aí Sim. vai gerar uma criança narcisista Vai. no futuro, Uhum. né? Sim. Então, como que isso pode acontecer? E aí ela falou, Josi, a única coisa que pode mudar esse mal, esse desenvolvimento desse temperamento, dessa personalidade comportamental, seria realmente a presença do Espírito Santo sobre a vida dessa pessoa. Quando o Espírito Santo chega, tudo isso que é mal a pessoa se dá conta de que ela precisa caminhar. Quando ela caminha mais perto do Espírito Santo, ela não consegue intentar o mal e nem fazer o mal. Então, há uma libertação desse transtorno de personalidade que acontece. E Sim. quando a gente abordou esse tema, né, de dependência emocional, Uhum. eu vejo hoje em dia assim, ó, a dependência emocional os nossos, não vou dizer os nossos filhos, em nome de Jesus, mas a geração de hoje. A geração de hoje, ela é dependente, totalmente dependente emocionalmente da mídia. Eles têm que ter uma Uhum. autoaprovação na mídia para eles Sim. poderem se sentir Uhum. valorizados, Uhum. né? Em primeiro lugar. Segundo lugar, existe uma dependência emocional da parte do corpo, da parte da visual, da Sim. parte que Uhum. aparência, né? Sim. Então, assim, hoje o número não o número, os casos de dependência emocional são muitos e Inúmeros. não só dependentes, como você citou no caso Uhum. dessa mulher que tem o Uhum. esposo que é narcisista, mas não só na área de relacionamento, mas Sim. também as pessoas não só são dependentes emocionais de pessoas, como também são dependentes emocionais de coisas, Coisas. de Uhum. Sim, muito. status, de Uhum. Sim. posição dentro da igreja, Sim. de estarem na frente, de serem endeusadas. Então, eu Sim. dependo de que as pessoas me percebam, me notem, para que eu consiga levar minha vida adiante. Sim. A partir do momento que eu não sou mais uma figura notada, uma pessoa conhecida, eu não consigo ter um equilíbrio emocional. Sim. Então, é por isso que acho que Deus, o Espírito Santo que colocou mesmo no nosso Uhum. coração para a gente abordar esse tema, Sim. porque hoje em dia existe uma dependência emocional Em em, todas as áreas. em Uhum. todas as Uhum. áreas, na área Sim. financeira, né? Sim. Quantas vezes a gente até está muito bem equilibrado, muito bem emocionalmente falando, quando a nossa vida financeira está bem, mas quando tudo Sim. vai mal, a gente realmente desequilibra também. Então, Sim. eu acredito assim, que existe uma dosagem, uma porção do Espírito Santo, e a gente fez aqui um estudo do livro Mulheres Controladas pelo Espírito, Temperamentos Controlados pelo Espírito Controlados. Santo de Deus, Já acho que você estudei. conhece, Nós já que é estudamos o nosso grupo também, sim. exato, que é da esposa Uhum. do pastor Tim LaHaye, né? Sim. E assim, esse estudo ele abriu assim o nosso entendimento, ele abriu Uhum. porque a gente conseguiu entender
Eu tenho aqui, a Vitória está fazendo uma perguntinha, eu vou separar aqui, Vitória, a Tá. gente já vai te responder. Uhum. A gente conseguiu entender que não existe nada impossível. Agora, que é difícil o processo de aceitação, né? Sim. Em que, assim, entrando um pouquinho mais a fundo agora, quais seriam as etapas necessárias para uma pessoa que tem esses transtornos comportamentais? Quais seriam as etapas de mudança que a gente pode encontrar aí? Eu queria que a gente abordasse um pouco isso. Sim. A primeira coisa foi, inclusive, eu ensinei e orientei essa irmã ontem, essa missionária. Eu falei, primeira coisa, a pessoa tem que admitir, Josi, que ela tem problema. Porque se ela não admitir que ela tem problema, ela vai passar pela vida ofendendo, magoando, fazendo, né, o que não pode fazer com as outras pessoas, né? Eu falo alfinetando e fazendo todos os tipos de maldades. Primeiro ela Sim. tem que admitir. Se ela não admitir que precisa de ajuda, eu posso falar, você pode falar, a Não adianta. esposa pode falar. Ele vai continuar errando naquela mesma área. Então, a primeira coisa, para você procurar ajuda, você precisa admitir que é doente, certo? Sim. Então, a pessoa só vai ser curada se ela admitir que precisa de ajuda e procurar o psiquiatra. Então, a primeira pessoa é o psiquiatra, certo? Então, ela vai até o psiquiatra, ou eu às vezes oriento o neurologista, porque a palavra psiquiatra parece que causa, às vezes, não causa, às vezes. Então, de vez em quando, eu falo assim, se você não concordar com o psiquiatra, vá no neurologista, ou então comece uma terapia. Porque através da terapia, a psicóloga vai fazer uma anamnese e vai descobrir quais são os problemas da sua alma, quais são os problemas neurológicos que você possui, se você tem transtornos. Aí o que ela vai fazer? Ela vai te encaminhar para o médico certo. Então eu falo que o primeiro passo é admitir. Primeiro passo é Reconhecimento, admitir. né? Reconhecer que eu preciso de cura. Eu lembro, quando as pessoas chegavam até Jesus, Josi, o que Jesus perguntava para aquelas pessoas? Ele dizia assim, o que você quer que eu te faça? Faça. Enquanto a pessoa não admitia para Jesus o que ela queria, ele não chegava assim no demônio e falava assim, sai demônio, em nome de Jesus. Sai problema de enfermidade em nome de Jesus. Primeiro ele me perguntava, e ele pergunta para nós hoje, e pergunta para o narcisista, para aquele que tem um transtorno mental. Por exemplo, quando é criança, se eu observo na minha criança, igual a Vitória perguntou, Isso. o que fazer, né? Se o pai é um abusador e a mãe superprotetora. Então, a própria mãe está dando o passo para aquela criança ter um transtorno. Porque o excesso de amor, o excesso de zelo e o excesso de cuidados também causa transtornos mentais. Então, não é só o fato da criança ser abusada emocional e física que ela tem transtornos mentais. Também as crianças que têm muita paparicação, que são super protegidas, elas também têm problemas mentais e desenvolve um transtorno mental. Eu conheço uma jovem que eu acompanhei, que ela tem uma idade de 25 anos, mas emocionalmente você vê que ela tem 12. Uau. Então, por que aquela moça não amadureceu emocionalmente e desenvolveu um transtorno? Por excesso do pai, o excesso de cuidado do pai, o excesso de carinho do pai, o excesso de superproteção do pai. E a mãe é ausente. A mãe é ausente. Então, a primeira coisa, eu admitir, eu preciso de ajuda. Então, a primeira coisa, eu falei ontem para essa irmã, eu falei assim, primeiro, você descobriu que ele tem um problema num transtorno, certo? Agora, o que você vai fazer? Sentar e abrir o coração e dizer, você precisa de ajuda. Se ele admitir que ele precisa de ajuda, ele vai procurar uma psicóloga. Depois, a psicóloga ele vai caminhar no caminho certo, ou o neurologista, ou o psiquiatra, que é o certo, né, de tomar a medicação certa, para ter equilíbrio. Por exemplo, uma pessoa com tipo de transtorno mental tem tratamento para todos os transtornos, Josi. Para todo transtorno mental tem tratamento. Tratamento com medicação
ou o tratamento com a psicóloga. Por exemplo, uma pessoa que tem esquizofrenia. Como é que ela vai ser tratada? Ela precisa de remédios e precisa de terapia cognitivo-comportamental. Se Sim. ela fizer as duas coisas juntos, ela vai ter uma vida equilibrada. Uhum. Ela vai ter um relacionamento bom com a família, ela vai conseguir ter paz, né, tranquilidade para levar a família adiante e ela Uhum. vai conseguir realmente ser curada. Não curada no sentido de não ter mais o transtorno, mas ela vai ter equilíbrio mental para viver Emocional. na Terra e emocional. Sim. Então, o problema é que a pessoa não admite que precisa de ajuda. Então, qual o nosso maior problema hoje para cuidar das pessoas? Ela chega para você e fala assim, não, por exemplo, no programa de cura. Eu vim para o programa de cura, não é para mim não, tá? Eu estou no programa de cura porque o meu marido é muito levado. Meu marido é muito sem educação, meu marido é muito agressivo. E aí aquela pessoa vem para o programa de cura achando que o programa de cura é para o marido. Mas o programa de cura é para mim. O programa de cura é para quem precisa de cura na alma. O Sim. programa de cura que a gente, né, desenvolve é para que a pessoa realmente admita, né, no autoconhecimento, admita o que tem na sua alma e procure tratamento. Uhum. Então, quantas pessoas vieram, né, para o nosso programa, por exemplo, e perceberam essa codependência? Perceberam que era codependente do marido, perceberam que precisava de terapia, precisava de ajuda. Então, o maior problema hoje que nós enfrentamos é as pessoas admitir que precisam de ajuda. Uhum. E, por exemplo, vamos falar do meio evangélico, é onde nós vivemos, né, Josi? Sim. Por exemplo, você convive, se relaciona com a irmã com vários problemas lá. Você percebe que tem algo que precisa, né? Fala, Uhum. gente, mas ela não percebe que ela precisa de ajuda. Né? Ela está sempre arranjando confusão, ela está sempre dando trabalho o tempo todo. Então você vê que que a pessoa precisa de ajuda, não é? Existe alguma coisa de anormal no cérebro daquele ser humano. Mas Sim. ela não admite que precisa de ajuda. Não, o primeiro passo, e a gente fala num dos 12 passos para a cura da alma, admitimos a nossa impotência Uhum. perante o dano causado por nossa separação de Deus. Então, quer dizer, eu preciso admitir que eu me separei de Deus. Emocional, física e espiritual. Então, quando eu admito, eu procuro ajuda. Por exemplo, agora eu volto no meu exemplo lá atrás. Eu fui casada durante 10, 12, 13 anos. Quando completou 13 anos, eu sentei com ele para conversar. Falei, vamos procurar um tratamento psiquiátrico? Vamos fazer uma terapia? Vamos procurar ajuda? Igual orientei ontem essa irmã. Falei, você vai sentar e falar tudo o que está acontecendo no cérebro dele, tudo que você observa. O comportamento com a criança. Eles têm uma criança de 8 aninhos e ele grita dentro de casa, ele ameaça. Ele faz todas as coisas que um pai não deveria fazer com uma criança. E aí o que acontece? Essa criança ficando traumatizada. Quer dizer, essa criança está ficando doente emocionalmente. Aí ontem eu dei essa orientação. No meu caso, a mesma coisa. Sentei, vamos fazer tratamento? Vamos procurar ajuda terapêutica? Vamos procurar um psiquiatra? Na época, fomos para o psiquiatra, fomos para o tratamento. Mas não houve persistência. O que a gente observa, Josi, das pessoas que têm algum tipo de transtorno, algum desequilíbrio, né? É que elas não persistem no tratamento. Sim. Elas não continuam o tratamento. É. Chega uma hora que elas param de tomar a É, medicação é e igual param de fazer é, terapia. é igual a dieta que a gente começa Sim, no mês de janeiro, né? A gente se exatamente. empolga, a gente se anima e a gente começa a dieta, a gente começa a ler a Bíblia. O livro Sim, de Gênesis é o sim, mais lido da sim. Bíblia. Por quê? Porque Aham, todo mundo começa por Gênesis. Então, sim. mas depois, já em março, a gente já está com volume de trabalho, uma carga Uhum, horária e a sim. gente já não consegue mais manter. Então, assim, Isso. e eu acho que assim, igual a um carro, igual a um eletrônico, igual a qualquer coisa na face da Terra, nós seres humanos precisamos de manutenção Sim. constante. Sim. Então, esse trabalho de acompanhamento, de terapia, ele é extremamente necessário. E Muito. quantas vezes a Flávia colocou até uma carinha assim aqui, né, Flávia? E Aham. quantas vezes, e o Didi está falando aqui, sim, necessário fazer a terapia, Uhum, tratamento e sim. medicamento. A pessoa Sim. consegue ter equilíbrio das suas emoções. Uhum, E quantas vezes, porque não há um acompanhamento, não há uma continuidade, a pessoa vai acostumando, vai relaxando e daí volta no mesmo
Sim. nível Uhum. de desequilíbrio emocional, digamos assim, Sim. né? Sim. Então, o Eduardo falou aqui, oi tia linda do meu coração, Ai, te amo. eu amo, lá de São Paulo, meu sobrinho querido, meu Então, grande amigo, meu sobrinho, Murilo, filho da seja minha irmã de bem-vindo, Vitória no Murilo, Espírito Santo. Murilo Eduardo. Então, Neo, a gente precisa, eu acho que assim, eu acho que mais do que nunca a gente está vivendo numa sociedade onde as doenças psicossomáticas elas têm aflorado de uma forma, né, Muito. por conta de tanta pressão, de tanta Sim. cobrança e de tanta ansiedade. Então, na verdade, as pessoas estão trocando aquilo que é em prioridade por aquilo que é urgente, né? Sim. E hoje, por causa dos tratamentos, na verdade, os tratamentos não estão mais acontecendo da forma que deveriam Não. acontecer. Por exemplo, isso que você falou de preconceito em relação a um tratamento com psiquiatra ou com psicólogo, ou até mesmo com né, na terapia, né, digamos assim, isso que você falou é qualquer pessoa que seja, por exemplo, da nossa faixa etária, né? Vou dizer que a gente está nos 18, vivendo os Forever 21, Sim. né? Mas qualquer pessoa que seja da nossa faixa etária não está aberta para um tratamento desse tipo, porque pensa que vão me chamar de doido se souberem que eu estou me Sim. tratando com psiquiatra ou com psicólogo. Sim. Porque ainda existe um tabu muito grande que Sim. mostra que não é só que existe esse não sei qual que é o nome de usuário, Cleave, eu acho. Está falando, esse tipo de diálogo não é fácil, não. O medo Verdade. sufoca. Sim, muitas pessoas se submetem a esse tipo de relacionamento que a gente estava falando aqui. Primeiro, né? E isso antes era uma coisa que era muito visível fora da igreja, e hoje é uma coisa que é muito visível dentro da igreja, que é a manipulação, que é o narcisismo que você falou. Isso tem acontecido demais nos nossos dias. Muito. É o espírito de Jezabel. Né? E a Bíblia nos dá respaldo. Na história de Elias, a gente vê um homem que tinha acabado de destruir 400 profetas, Sim. 400 e tantos, né? Não quero errar o número aqui, mas e ele simplesmente por uma ameaça, uma mulher que lançou uma ameaça, jogou ele para dentro de uma caverna. Ou seja, naquele momento, né, ele simplesmente, o medo, isso que ele acabou de falar, o medo sufoca. O medo o medo da morte, o medo de ser procurado, de morrer, o medo de, eu sou o único, Senhor, que não se dobrou. Não, ainda não é, você não é o único. E quando Deus fala com ele, Deus fala, eu ainda tenho uma obra na sua vida, volta pelo mesmo caminho e vai ungir Hazael. Ou seja, eu tenho alguém que espera por você para continuar a obra que eu comecei em você. Sim. Então, Satanás, ele tem usado o medo, o narcisismo, o vitimismo, ele tem usado a dependência emocional. Dependência emocional. Eu falo manipular as pessoas, né? Paralisá-las. Para parar a igreja do Senhor. Sim. Né? Então, nós vimos que nessa história de Jezabel, a gente vê qual é o espírito que domina sobre aquele reino. Tanto que o rei, né, ele não tinha, Acabe não tinha ali no reino, ele não tinha postura nenhuma. Sim. Ele não tinha, ele era uma pessoa. Ele era codependente, né, Josibela? Codependente, verdade. Ele era muito. Que quando a gente abordou esse tema de dependência emocional, eu fiquei pensando, quais são os exemplos bíblicos, porque eu gosto sempre de trazer tudo isso que a gente estuda na psicologia, na pedagogia, na teologia. Aliás, a teologia já é o estudo da palavra, mas tudo isso que a gente estuda, eu gosto de trazer à luz da palavra, sabe? Porque eu entendo que a palavra, ela é a verdade que liberta, que transforma. Só ela que pode mudar. E principalmente quando a gente fala de dependência emocional, eu fiquei pensando, qual texto bíblico que vai nos dar aí um respaldo para que a gente mostre essa dependência? Acabe, ele não tomava uma decisão sequer sem conversar com Jezabel. Sem consultar Jezabel. Sim.
Uhum. E ele agia assim, Josi, porque ele era imaturo emocionalmente. E porque a codependência e a dependência emocional está relacionada à infância. É o que você viveu na sua infância, problemas que você carrega na sua alma, né? Feridas emocionais que são muitas dentro da nossa alma, e nós vamos carregando isso pela vida fora, mesmo dentro da igreja, mesmo sendo salvos. Nós fomos salvos pela graça, mas a nossa alma precisa de cura. Precisa A de nossa cura. alma precisa ser salva. Quando Tiago fala que nós temos que colocar para fora o que dá dentro de nós e receber a palavra que vai ser implantada em nós, porque é exatamente isso. É uma igreja com a alma cheia de feridas que precisa colocar para fora o lixo que está guardado, porque Jesus disse para a mulher samaritana assim, Josi, ele disse, do seu interior fluirão rios de água vivas. Então, quando ele disse isso para a mulher samaritana, ele estava dizendo, filha, dentro de você tem rios de água, mas você precisa se despojar do que está na sua alma. Quer dizer, o rei Acabe, ele era totalmente imaturo, ele era um meninão. A gente fala que ele era um meninão. Né? Um codependente da Jezabel, um dependente da Jezabel. E Com aí, quer dizer, ela poder manipulava. e com Não muito é? Ela, poder na mão, sim, com um sim, reino, ele decisões a era tomar, um o reino na reino, sua né? O mão. reino de Israel nas mãos. Quer dizer, ele era dependente dela, totalmente dependente. E quando a gente estava aqui pensando, né, em 1:12, além de eu lembrar do Acabe, quer dizer, olha o que ele fez. Ele matou uma pessoa por causa dela, por causa da dependência, né, que ele tinha pela vida daquela mulher. Eu imagino que ela era tão manipuladora, que ela sufocava tanto a mente dele que ele não poderia nem raciocinar direito, não é, José? Ele nem raciocinava Não, naquilo que ele precisava fazer para abençoar o povo de Israel, para ele sim. abençoar, né, o povo de Deus. Quer dizer, ele foi colocado lá por Deus, que a Bíblia fala que toda autoridade é instituída por Deus. Então, Acabe entrou no reino, ele era um rei que Deus colocou lá, mas ele conseguiu ser manipulado pela mulher, né? Ele era dependente dela. Eu imagino que ela tinha um transtorno mental, sabe, Josi? Eu imagino Com que ela tinha um transtorno certeza. mental. É. Com certeza ela tinha um transtorno mental. Eu acredito nisso. E ela era Olha, manipuladora. E ela, ela conseguia fazer a cabeça do rei, não a é? Para gente, ele se a gente, matar um ser humano. exatamente, se a gente for olhar a linhagem, né, não a linhagem, mas a criação dela, ela também era filha Uhum. de rei. Sim, E eles serviam a outros deuses, sim, tinham ali uma vida de idolatria. Então, sim. por aí a gente também já vê não só uma super proteção dos pais por conta de Uhum. poderem dar tudo que ela precisava, né? E Sim. muitas vezes Uhum. nós, como pais, Uhum. erramos nesse quesito porque a gente acha que dá tudo para os tudo, ok, nós podemos, então nós vamos dar tudo que os nossos filhos precisam. E muitas vezes nós erramos porque não é isso, é o excesso de mimo, o excesso de Sim. superproteção, aquilo que a gente estava falando no começo. Provavelmente ela foi uma criança que ela teve essa superproteção e o excesso de tudo, né? Então Sim. ela teve tudo muito fácil, então, assim, a gente já vê aí de novo, a gente analisa o background e daí a gente entende por que Uhum. que cresce aí uma mulher totalmente depravada, totalmente, né? E Sim. também a forma com que eles entregaram ela sem que ela pudesse escolher com quem ela iria se casar, naquele Sim. tempo era assim. Uhum. Mas ela estava tendo, olha, a, a Jezabel teve a oportunidade de conhecer a Deus. Sim. Porque ela Porque o rei Acabe conhecia conhecia, Deus, não é, Josi? Sim. Acabe conhecia Deus. Então, Jezabel, por isso que eu digo, o cuidado que nós precisamos ter, porque no qual é a nossa dependência emocional? No que está? A minha pergunta hoje é essa, Uhum. sabe, Neo? Uhum. Aonde Sim. está a nossa dependência emocional? Sim. Porque se a gente colocar a nossa dependência emocional na nossa posição, por exemplo, como Jezabel colocou na posição de rainha, ou Uhum. Acabe na posição de rei, Sim. a posição é uma coisa que um dia vai acabar nas Sim. nossas vidas. Se é que a gente tem alguma posição, digamos assim, Uhum. porque eu falo que o maior exemplo de servo foi Jesus, que ele era o maior e Foi. ele se colocou como menor em todo o Uhum. tempo. Então, Sim. quanto maior é a nossa posição, mais responsabilidade de servir a gente tem. Se a gente Sim. olhar dessa forma, a gente não vai ter nenhuma dependência emocional da Sim. posição.
de estar ou não certo. na posição, né? Então eu entendo que Acabe e Jezabel, ela teve a oportunidade de conhecer o Deus de Acabe, né? Ela entrou num reino onde o profeta vinha falar com o rei. O profeta Ela tinha trazia a acesso. mensagem. Ela tinha Ela acesso. tinha acesso. E Sim, nós, dentro da igreja hoje, nós, igreja de Jesus aqui na Terra, nós temos acesso à temos. palavra. Nós temos acesso ao perdão, nós temos Uhum, acesso à reconciliação, ao recomeço, ao renovo. Nós temos acesso a tudo que parte do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. sim, Mas será que nós estamos colocando a nossa dependência em Deus? Porque nós acabamos colocando a nossa dependência em tudo que está ao nosso redor, de menos sim. em Deus. Uhum. A nossa dependência emocional. A própria. Porque a dependência espiritual é fácil de colocar em Deus, né, Sim, Neo? aham, É mais sim, aham, fácil de sim. conectar o Uhum, espiritual. Deus é sim, espírito, então a minha sim. dependência espiritual está em Deus. Mas eu não consigo depender emocionalmente de Deus. Não, eu tenho que agir pelas minhas forças. E é Sim. aí que a gente erra. Sim, porque na realidade, é igual eu te falei desde o início, a alma não se converte. O que se converte é o meu É. espírito. Hoje o Espírito Santo me trouxe assim de uma forma muito especial. Quando Deus fez Adão, Josi, o que que ele fez? Ele pegou o barro, fez Adão, né? Ele modelou Adão. Aí ele foi nas narinas de Adão, a Bíblia fala em Gênesis 3, e soprou o Espírito de Deus. Olha que coisa fantástica. Deus soprou o próprio Espírito dele em Adão. Então entrou dentro de Adão o Espírito de Deus. E o que que aconteceu daí a pouco? Adão, ele tinha, eu falo que ele tinha codependência de Eva. Ele era dependente de Eva e ele não percebeu a manipulação, né? Que ela foi manipulada pela serpente, daí a pouco ela manipulou, né? Ela manipulou Adão, foi lá e manipulou. E aí o que que aconteceu? Os dois foram separados de Deus. Espiritualmente, eles caíram, né? Eles pecaram, eles ficaram separados de Deus, tiveram que sair do. Eu vi assim de uma forma, como se fosse uma forma visual mesmo, eles tendo que fugir, não é mesmo? Fugir daquele lugar, ir embora para um outro lugar que, né, Deus falou que eles não poderiam viver naquele lugar, naquele paraíso, porque eles não entenderam que quebrou seu relacionamento por causa da dependência, né, da codependência entre eles. Quer dizer, saíram, foram embora, viver longe do amor de Deus. E o que que acontece? Hoje, quando eu estava analisando e pensando nisso, o homem, ao se separar de Deus, a alma dele, Josi, ficou ferida. Uhum. E é o que a gente vê hoje no mundo, nas pessoas ao nosso redor. As pessoas cheias de feridas não resolvidas. E o que acontece? Por exemplo, igual você falou do dinheiro, das finanças aí no início da nossa conversa. Por que que as pessoas têm tanto apego ao dinheiro e são tão dependentes do dinheiro e acreditam que o dinheiro é que é tudo na vida delas? Quantas pessoas vivem assim, Josi, hoje? Porque olha o tanto de informação que as pessoas recebem por dia que as pessoas não vivem Sim. se elas não tiverem, não terem, não terem. Então as pessoas começam a correr para ter. E elas ficam totalmente dependentes do dinheiro. Elas ficam totalmente dependentes de ter e de ter. Porque elas não conseguiram entender, Josi, que elas são filhas amadas do Pai. Elas não conseguiram entender a paternidade de Deus. Lá, quando foi quebrado o relacionamento entre Adão e Eva e Deus, os três, né, quando eles tiveram que fugir daquele paraíso, o que aconteceu? Eles foram desligados emocionalmente, espiritualmente de Deus. Eles caíram e foram viver longe, distantes da presença do Pai. E a partir daí, as pessoas têm esse vazio na alma. Por isso que a alma precisa se converter. A alma precisa voltar ao Pai. A alma precisa voltar à submissão ao Espírito Santo. Porque se eu sou um espírito e o Espírito Santo habita no meu espírito, a quem a alma vai se submeter, Josi? A alma precisa se submeter ao Pai para ela ter alegria, para ela ter paz. Por quê? As nossas sensações e as nossas emoções, elas vão querer controlar o Espírito Santo. Elas vão querer controlar o Espírito. Aí como que as pessoas vivem pela terra? Desnorteadas.
desequilibradas pela terra elas vivem. Elas vivem à procura de algo, você vê que o tempo todo elas estão procurando algo que dá a impressão que elas perderam, mas elas não conseguem identificar. Que foi o que elas perderam? Relacionamento com o pai. Agora você falou no ponto-chave, que na verdade, Neo, tudo que você acabou de falar traz o quê? Aponta para o quê? Falta de identidade em Deus. Exato. Então, a Patrícia perguntou aqui pra gente, por que é tão difícil depender de Deus, Patrícia? Porque quando a gente não quando a gente não tem a nossa identidade firmada com a identidade de Deus, quando a nossa identidade ela não está, quando a nossa imagem não reflete a imagem de Deus, a gente não consegue estar dependente dele. Por quê? Porque existe uma diferença, existe um desequilíbrio. Então a gente não se identifica com as coisas de Deus mais. Sim. E por isso que aí, porque onde estão depositadas as nossas emoções? Na nossa alma. Sim, né? As sensações, isso. São as sensações. As emoções, os feelings, né? Está tudo depositado onde? Na nossa alma. Por isso que é tão essencial não só o nosso físico representar a Deus ou ser semelhante. Nós somos criados em imagem e semelhança de Deus. Mas não só a nossa parte física, como a Neo falou, o Espírito Santo que habita em nós, ele também é o Espírito que vem de Deus, porque foi soprado pelo próprio Deus. Nós somos um Espírito. Exatamente. Nós somos, exato. Então, é por causa da necessidade de controle. Exatamente, a necessidade de poder, de controle, a falta de identidade em Deus. Porque se nós temos a nossa identidade firmada em Deus, a gente não precisa se sentir dono de nada. A gente não precisa se sentir que a gente tem que ter um espaço. A gente não precisa ter poder, porque a gente atua através do poder de Deus. Sim. A gente atua através da identidade de Deus e não na nossa, né? Sim. Então, a nossa identidade, ela tem que refletir as características, né, de Jesus. Eu falo assim, Neo, eu me converti com 26 anos. Sim. E eu não nasci em berço cristão. Eu era católica, né, e idólatra, muito idólatra. Sim. E assim, eu falo que uma das coisas que eu falo, Deus, a gente não achava que a gente precisava de Jesus. Porque quando as pessoas falavam, você quer aceitar Jesus no seu coração? Eu pensava assim, eu já tenho, eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, eu não uso droga, eu não me prostituo, eu não... Então, todas essas coisas, porque nós tínhamos um caráter bom. Mas existe uma grande diferença, e hoje a gente tem cristãos e cristãos, e eu nem estou falando de quem está lá fora, porque não tem o conhecimento da palavra, então não nos cabe, conforme Paulo nos ensina, não nos cabe julgar aquele que não tem o conhecimento da palavra. Nos cabe falar sobre aqueles que detêm o conhecimento da palavra, porque esses já foram a eles abertos os olhos aqui, né? Então, o que acontece? E eu me lembro que eu falava, eu não preciso de Jesus, porque eu sou uma pessoa que eu não sou uma pessoa pecadora. Eu faço ação de graças, nós fazíamos eventos, arrecadávamos 0,5 tonelada de alimento para a instituição da PAI, que cuidava de deficientes físicos. Então, vocês eram pessoas generosas, né, Josi? O meu caráter era um caráter bom. Só que a diferença, Neo, hoje, é que as pessoas têm um caráter bom, mas não têm um caráter assemelhado ao caráter de Jesus. Sim. Então, existe uma grande... Mas eu sou um bom caráter, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho um bom caráter. Sim. Mas o seu caráter, não basta que o seu caráter seja só bom. O seu caráter precisa estar assemelhado à pessoa de Jesus. Uma pessoa que traz o seu caráter assemelhado ao caráter de Jesus, que consegue analisar os passos de Jesus e que segue e que tenta andar conforme Jesus andava e conforme o que ele fazia, que é muito difícil, by the way, né? Que é difícil, né? Mas uma pessoa que tenta, ela vai ter menos chance de passar por todos esses distúrbios, esses problemas de distúrbios comportamentais.
Sim. E eu gostaria de responder a Patrícia, porque ela diz assim na pergunta dela, Josi, por que é tão difícil depender de Deus? Patrícia, a dificuldade de depender de Deus é porque nós nos tornamos independentes. Nós achamos que nós conseguimos viver sem a ajuda de Deus. E outra coisa muito importante, existem 4 bases emocionais, Patrícia, e uma das bases emocionais está relacionada a finanças. Então, quando eu resolvo a minha base emocional relacionada à finança, geralmente eu começo a olhar para Deus como pai. Eu começo a entender que eu sou filha. Quando eu entender que eu sou filha, que eu não sou serva, eu falo, quando eu saio do problema da orfandade, quando eu consigo entender Deus como meu pai, Patrícia, é muito mais fácil depender. Porque a dependência que nós temos hoje é porque nós conseguimos olhar para Deus e pensar, eu tenho um pai. Eu tenho um pai. E geralmente o problema da alma de uma pessoa que tem dificuldade de depender de Deus é porque ela teve problema com o pai. Principalmente na área financeira. Então, se ela teve problemas sérios com um pai que deixava faltar na casa dela, um pai que não supria as necessidades da família, geralmente ela tem muita dificuldade, ela se sente órfã. Ela não Entidade consegue paterna. olhar. Sim, ela não consegue olhar para Deus como pai, Patrícia. Então, ela tem muita dificuldade de depender, porque ela pensa assim: se o meu pai falhou a vida inteira lá em casa e ele não supriu as nossas necessidades, a minha base emocional ela está quebrada. Ela está com deficiência, ela está com problema, essa base emocional. Então, o que eu preciso fazer? Resolver a minha base. Resolver a minha base da dependência, de entender que o meu pai falhou, que ele tinha problemas sérios emocionais e a maioria das vezes ele não conseguia administrar os bens que Deus colocou nas mãos dele e muitas vezes, às vezes ele era até um homem bom, às vezes até se esforçava, né, Josi? Mas ele não Sim. conseguia administrar. Sim. E aí gera no coração dessa criança, inclusive, essa dependência que nós estávamos falando desde o início, um dos problemas é que ela se sente abandonada. A criança se sente abandonada. E ela cresce, vira mulher, vira homem e continua se sentindo abandonada. Exato. Porque lá na infância ela foi abandonada. Ela cresce, ela vira mulher, ela vira homem, mas as dores na alma dela, os problemas emocionais estão na área de depender, porque ela olha para Deus e pensa assim: ele falha. Ele falha como meu pai falhava. Então, eu não consigo confiar nesse Deus. Eu não consigo entender que esse Deus é meu pai hoje. Eu tinha esse problema também, Patrícia, eu tenho que te contar. Eu tinha esse problema até entrar no programa de cura. Quando eu comecei a analisar por que eu tinha problema em depender, era exatamente porque eu me sentia órfã. Eu me sentia órfã de pai vivo. Eu tinha um pai abençoado, um pai de Deus, um pai amoroso, mas na minha alma, em algum momento da minha infância, entrou esse medo. Medo de confiar e medo de faltar. E aí, durante tempos e tempos, e hoje eu trabalho isso na minha alma, Patrícia, e todos os outros que estão nos ouvindo, né? Eu trabalho essa dependência, eu trabalho essa paternidade. E eu falo com Deus: pai, me perdoa as vezes que eu deixo de confiar que você vai prover. Quantas vezes eu já senti insegurança? Quantas vezes eu pensar assim? Morar nos Estados Unidos não é brincadeira, né, Josi? As coisas aqui, realmente as coisas são muito caras, né? O custo de vida é muito alto e aquilo que a gente recebe no Brasil, realmente. Então a gente tem que depender. Eu falo que a principal lição de viver nos Estados Unidos é dependência. Quando você chega aqui para entrar naquela imigração, você já precisa aprender a depender de Deus. Então, Patrícia, minha sugestão para você nessa noite é olhar para Deus como seu pai e pedir a Ele para gerar em você essa fé de crer que Ele é seu pai, que Ele cuida de você em cada detalhe. Eu vou contar um milagre, Patrícia, que aconteceu comigo quando eu cheguei aqui. Eu fui morar com meu filho mais novo e a gente morava num lugar e ele quebrou a mão, né? E o meu salário, como eu disse, né? Eu precisava mesmo entender que eu tinha um pai. Meu salário do Brasil para cá são cinco vezes aqui, né? É menos. E aí, Patrícia, uma mulher apareceu lá em casa. Ela mandou uma mensagem num grupo de mulheres e falou assim que ela tinha uma cesta de alimentos. E aí eu pensei assim, eu vou mandar mensagem para essa mulher. E a mulher foi lá em casa pela primeira vez, levou uma cesta maravilhosa.
tudo que você pensar, Josi, coisa que eu nunca vi na minha vida. A mulher levou para mim. Aí falei para ela que meu filho tinha quebrado a mão e tal, que eu gostaria de ter aquela cesta de alimento. E aí a mulher não parou de ir na minha casa mais. Durante 4 meses, meu filho ficou com a mão quebrada. E o meu outro filho ajudando, né? 2 irmãs da igreja me ajudando o tempo todo, né? E essa irmã não parou de ir lá. De 15 em 15 dias ela estava lá, essa viúva. Era uma mulher viúva. E aí, Patrícia, o que que Deus me ensinou? Que ele era o meu pai, e ele usava a viúva, ele usava o meu filho, ele usava 2 irmãs da igreja para me sustentar nos Estados Unidos. Eu não precisava me preocupar mais em depender de nada nessa terra. Eu precisava aprender a depender de Deus. E para mim, Josi, foi a maior lição de aprender a depender de Deus nos Estados Unidos. Porque eu entendi que independente do que eu ganho no Brasil ou que eu ganho aqui, eu tenho um pai. E ele não vai deixar faltar nada. Um dia eu orei, faltava um tantinho assim do pó de café. Eu tinha um vidrinho de colocar o café e eu gosto de café Bustelo. Para mim é o melhor que existe aqui nos Estados Unidos. E parece muito o café do Brasil. É o que eu tomo também. Eu amo, Josi, esse café. E aí eu falei com o pai assim, pai, só tem 2 dedos de café. Eu amo café Bustelo. Falei isso com Deus. Daí a pouco bateu na porta. Quem era a mulher? A viúva. Chegou lá. Aí ela falou assim, né, eu estava ali por acaso, passeando, passei no Publix e resolvi trazer um café para você. Olha. Falei, não acredito. Aí ela, Neu, eu vim trazer café Bustelo, não sei por quê. Eu olhei para aquele café e falei assim, a Neu deve gostar desse café. Passou a mão no café e chegou lá em casa com café e mais várias coisas que ela tinha levado para mim. O que que Deus me ensinou naquele dia, Josi? Até o café que eu gosto, ele manda na minha porta, através de uma viúva. Nem era uma pessoa rica, cheia de dinheiro, não. Uma mulher simples que vive, né? Ela é aposentada no Brasil como eu, tem 77 anos, vive aqui há 30 e que trabalha... é sensível ao à voz do Espírito Santo. E ela trabalha cuidando de animaizinhos, você acredita? Ela é babá de animaizinhos até hoje. Olha. Durante 30 anos ela faz isso. E ela foi lá levar o café que eu gosto, que eu tomo, sem eu comentar com ninguém. Não comentei com o filho, não comentei com a amiga, eu falei com o meu pai. Então, Patrícia, eu quero te sugerir nessa noite, aprender a depender do seu pai. Porque o seu pai sabe até o café que você gosta, a marca que você gosta. Todas as coisas que você precisa, o seu pai sabe. Então, a dependência, Josi, é uma questão de eu treinar a minha alma. É treinamento da alma. Porque a nossa alma vai falar assim para nós, Josi, ah, você vai acreditar nisso? Você vai confiar que Deus não vai deixar faltar? Você vai acreditar que seu pai vai mandar? A nossa alma coloca dúvida na nossa cabeça. Sim. Mas o Espírito que habita em nós, e eu sou um Espírito, e o Espírito que eu sou precisa crer no que a palavra está dizendo, né, Júlia? O que a palavra está dizendo para mim, para você nessa noite? Que você precisa aprender a depender de Deus, porque Ele é o seu pai. Então Ele fala o tempo todo, eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. Eu ouço nítido ele falar isso comigo. E um dia ele falou através de um pássaro. Eu caminho muito pelas ruas, eu amo caminhar e ouvir os pássaros cantar. Aí eu paro, Josi, para admirar os pássaros, sabe? E aí tinha um pássaro num poste. Aí eu parei, fiquei olhando, aí o Espírito Santo falou assim, escuta o que ele tem para falar. E eu fiquei olhando para o pássaro. E aí o Espírito Santo falou comigo assim, é eu que cuido de você, filha. Não se preocupe com nada, eu cuido de você nesse país. E eu estou aqui há 4 anos, graças a Deus, há 4 anos, Josi. Nada faltou na minha vida, porque eu estou treinando a minha alma como se fosse fisioterapia para aprender a depender de Deus. Porque é fisioterapia, porque a nossa alma é viciada. Ela é viciada, Josi, e ela é viciada em várias coisas que foi entrando na nossa alma desde criança. A mãe falava assim, quantas vezes, eu não sei se você já escutou isso, Josi, a sua mãe de repente falava assim quando você era criança, ô menina, precisa economizar isso, vai faltar. Aí o que entra no coração da criança? Ai, meu Deus, vai faltar e vai faltar. E a mãe, muitas vezes, eu tô falando da mãe, porque a maioria das vezes a gente ficou com a mãe em casa o tempo todo. Elas não trabalham fora, antigamente.
Elas não trabalhavam fora e a gente ficava o tempo todo com a nossa mãe. Então, geralmente, quem nos discipulou também foi a mãe. Então, quantas vezes a nossa mãe deixou entrar no nosso coraçãozinho através das palavras delas, porque elas não foram ensinadas, não é porque, na realidade, elas não foram treinadas também, né, Josi? Então, Com elas não certeza. treinou a nossa alma a sermos dependentes de Deus. É. Muitas vezes elas treinaram a nossa alma a viver ansiosas, não é verdade? Quantas mulheres você conhece na vida, Josi, que é ansiosa? Desperta ansiedade, né? Quantas pessoas que são doentes? Eu estava estudando esse dia um curso que eu fiz com um psiquiatra do Brasil sobre ansiedade e depressão. Ele falou, Josi, que 90% das pessoas andam ansiosas e desenvolvem ansiedade patológica. Sim. Elas ficam doentes emocionalmente por causa da ansiedade. Então, o que aconteceu? Problemas lá da infância, lá da mamãe, não é? Que foi treinando essa criança para viver. A não depender. O medo de não conseguir não ter. alcançar, o medo de não Sim. ter. E aí, tipo, muitas vezes 90% dos medos que a nossa alma traz para nós, eles não são coisas que não acontecem. Sim. São coisas que você imagina, mas nunca vai acontecer. Que você tem medo, mas que não vão acontecer. Não vai acontecer. Porque muitas vezes Deus muda o curso, muda o rumo e de repente você fala, nossa, não é que deu certo, né? Não é que deu certo. Eu estava achando que o orçamento ia ficar curto, que não íamos conseguir fazer essa viagem ou fazer essa programação. E de repente Deus foi encaixando tudo de uma forma que tudo deu certo, porque isso é depender de Deus. Tem uma música do David Keelan, que é muito antiga até, não é tão antiga, mas é. e que fala assim, né? Que quero ser como criança. Sim, já cantei muito quando era criança essa música. Pelo que és. E tipo assim, e fala assim, voltar à inocência e acreditar em ti. Por quê? Por que ele fala? Eu acho bonito quando ele fala voltar à inocência e acreditar em ti. Porque eu acredito que o nosso ego nos diz que nós somos capazes. E quando é isso a gente... que o mundo ensina. Não é isso que o mundo ensina. Exato. Hoje Então, o mundo ensina. Nós somos capazes. E claro, a gente é capaz. Mas a nossa, mas é aquela palavra que diz, né? Eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso tudo, mas é nele que eu posso tudo. Porque sem ele eu não sou nada e eu não posso nada. Mas a gente mas o mundo não prega mais isso, né? O mundo prega, não. Você tem que ter o pensamento positivo e tudo vai dar certo. Então, é uma coisa que contraria um pouco a palavra de Deus também, porque é lógico que Filipenses fala, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é santo, né? E tudo que agrada a Deus, nisso pensai. Sim, nós não vamos pensar coisas que são torpes, que são negativas, que vão poluir a nossa mente. Mas o que acontece quando a gente traz o nosso ego e vê que nós temos um bom salário, uma boa casa, um bom carro, nós alcançamos todo mês o valor suficiente para pagar todas as nossas despesas. Quando o nosso ego chega nesse patamar, a gente entende que a gente não tem mais inocência. A nossa inocência, ela se perdeu. Por quê? Porque agora... ficou independente de Deus. Eu sou autossuficiente, eu estou independente de Deus. Né? E Deus, ele nos quer, não só, eu tô falando de uma forma financeira, mas você já viu que, tipo assim, é mais fácil a gente depender de Deus para ser curado de uma doença? É mais fácil a gente depender de Deus para receber um milagre? É mais fácil a gente depender de Deus para ter um pedido de oração concedido do que depender de Deus na área financeira? Sim. Porque eu creio, igual eu te falei, por causa das feridas da alma, né, da pessoa, e por causa da base emocional financeira na casa dela. Então, eu vejo que, assim, 90% das pessoas que eu atendo, que eu converso, que eu me relaciono, o problema está lá na infância. As coisas que ela ouviu da mãe,
que foi gerando medo, insegurança, ansiedade, né, por causa das coisas que a mãe foi treinando essa criança para não depender de Deus, para depender do pai, para depender das circunstâncias, depender do salário do pai, né? Quer dizer, nós não fomos treinados desde criança a sermos dependentes de Deus em todos os aspectos, em especial, igual você falou, na área financeira. Então, é uma base que está, eu falo, rachada, está quebrada, está com problema, e que a pessoa precisa de cura nessa área. E quando ela receber cura na área financeira, ela com certeza ela vai entender o cuidado de Deus, que nada vai faltar. Nada vai faltar porque ela é filha, porque ele é filho de Deus. E se ele tem um pai, uma coisa assim que eu acho lindo, que volta e meia eu dou essa palavra para alguém, Josi. Tem uma palavra assim, em Isaías, que fala assim, que Deus tem tesouros escondidos. Então, eu creio nisso, que os tesouros escondidos que Deus tem lá no céu é para quem, Josi? Você acha que é para quem os tesouros? Nossa, já tomo não posse, é nosso. Eu também tomo posse dos tesouros escondidos. Então, o acesso aos tesouros escondidos é pela fé, não é? Fé. Se eu estou precisando, eu tenho uma mentora, eu não sei se ela entrou aqui na live, o nome dela é Elânia. Ela cuida de mim assim, com muito amor, como uma mãezona. E eu lembro uma das nossas conversas, uma das coisas, né, que eu aprendi com ela, que ela tem me ensinado, ela fala assim, você tem acesso aos tesouros. Você é filha. Você tem acesso àquilo que é seu, porque você é irmã de Jesus. Se você tem acesso àquilo que é seu, porque você é irmã de Jesus, o que é de Jesus? Todas as coisas é de Jesus. Todas as riquezas, lá fala riquezas escondidas. Sim. Tudo pertence ao meu irmão mais velho, que é Jesus. Se tudo pertence ao meu irmão mais velho, que é Jesus, todas as coisas são minhas. Porque eu sou filha. Eu não sou serva, eu não sou empregada. Exato. Eu sou filha de Deus, não é? Hoje eu estava lembrando, quando você, né, pediu para a gente conversar sobre esse assunto da dependência, eu lembrei dos 2 filhos, Josi. Um filho tinha todas as riquezas em casa e falou ao pai dele, não, eu quero ir para lá, né? Eu quero ficar independente de você e eu vou para uma terra, eu vou viver no mundo, eu vou desfrutar, né, das riquezas. E pediu o pai parte da herança e foi embora. Ele quis ser um cara independente. E o outro filho ficou em casa. Fiquei lembrando do filho do que ficou em casa. Mas o filho desfrutava das riquezas? Ele tinha para ele as riquezas, ele não conseguia. Ele era tão emocionalmente doente, tão independente do pai, que ele não conseguia desfrutar das riquezas que o pai tinha para ele. Aí o que ele fez? Sentiu inveja do filho quando chegou e foi desfrutar. Porque o filho entendeu que aquela vida que ele levava lá fora era totalmente independente do pai. Era uma vida de independência. Aí ele voltou para casa e falou, eu quero ficar na casa do pai. Porque lá tem riqueza, lá tem comidinha boa, tem cama quentinha, não é, Josi? Então na casa do pai tem tudo isso. Nós só precisamos entender, não é? Emocionalmente precisamos entender. E entender que nós somos filhos amados do Pai, a nossa alma precisa entender essa verdade e receber isso como verdade, porque a nossa alma, ela é tão, eu falo que ela é tão desgovernada muitas vezes como um trem, que ela fica o tempo todo querendo ser independente. Igual você falou, a alma às vezes fala assim, eu dou conta, mas dou conta como? Sozinha, sem depender de Deus. Sem estar na presença dele como filho e pedindo o que a gente precisa. E são coisas simples, Josi, coisas simples. Às vezes, não sei se você já teve essa vontade. Eu lembro do meu aniversário do ano passado, eu falei com Deus assim, pai, eu quero ganhar uma maquiagem boa. Daqui dos Estados Unidos. Falei isso pro pai. Aí eu falei assim, gente, mas que pedido bobo, né? Eu pedi a Deus uma maquiagem. Aí depois eu pensei assim, mas ele não é o meu pai? Eu posso pedir o que eu quiser. Posso pedir uma maquiagem, posso pedir um perfume, eu posso pedir um batom. E você acredita que a irmã trouxe exatamente o que eu queria, na marca que eu queria? Eu falei, uau, isso é dependência. Tô pedindo pouco, né, meu? Hoje eu tô pedindo pouco. Sim, mas a gente se a gente contar as experiências com Deus, eu falo que eu não... Nossa, eu já passei também por um pedido na gravidez que eu tinha vontade, eu fui no supermercado e não tinha condição de comprar. Sim. Eu comprei só aquela calabresa, né, que era pro almoço, contando as moedinhas mesmo.
E a minha boca salivou quando eu vi o brócoli e quando eu vi uma geleia de uva. E Sim. aí eu vim para casa e logo quando eu tava chegando em casa, uma irmã ligou e falou: "Eu posso passar na sua casa?" Eu falei: "Pode", mas eu falei: "Meu Deus, eu Sim. não tenho nada para servir para a irmã". Fiz um Sim. café, eu falei: "Ó, eu só tenho um café". Ela falou: "Não, não se preocupa, Uhum. eu tô levando cuscuz". Eu já conto sempre essa história porque marcou minha Sim. vida. E Sim. quando ela chegou, ela tinha uma caixa cheia de alimentos, né, que foi uma Uhum. bênção para minha casa. Que bom. E em cima da caixa tinha o pé de brócolis e a geleia de uva. O que você pediu? Então, Deus, ele sabe. Uhum. Uhum. Imagina, se ele sonda os nossos Sim. pensamentos, o que ele Ele não sabe? conhece, mas hoje, Ele todas as conhece, coisas. ele conhece Sim. todas as nossas necessidades, Sim. né? Então, Todas. eu falo sempre assim que a gente chega pouco na presença. Sim. A gente pede pouco. A gente não entende que essa dependência é algo para o nosso benefício. E também, tipo, o detalhe maior é que a gente não pode também só chegar para buscar as mãos e o que ele tem para dar, né? Porque Sim. muitas vezes eu falo: "Deus, eu tô na tua presença e hoje eu não quero te... Eu tenho muita coisa, eu tenho uma lista muito grande para te pedir. Uhum. Sim. Mas hoje eu só quero te agradecer, porque quando tu olha para trás e tu vê o tanto que Deus já fez, você fala: Sim. eu não consigo acreditar Uhum. que até aqui o Senhor, né, nos ajudou, porque Sim. realmente são coisas que, sabe, são coisas que só Deus pode fazer. E você fala: eu não conseguiria. Então, essa Sim. dependência, ela Uhum. leva a nossa alma a estar cativa, né? A palavra lá em Romanos, eu tinha separado essa palavra 8, do 8 ao 9, diz assim, ó: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Uhum. Entretanto, vocês não estão sobre o domínio da carne. Nós não estamos mais sobre o domínio da Sim. carne, né? Mas do Espírito. E, de fato, o Espírito de Deus que habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Sim. Então, a nossa alma, ela só identifica todas essas coisas que nós estamos falando, que são coisas que vêm do céu, quando a Uhum. gente habita, né? Quando a gente consegue entender que o nosso espírito, ele pertence a Deus, ele pertence a Jesus. Então, quando a gente entende essa dependência e esse tema de dependência emocional é a dependência da alma, não tem uma... Sim. Se a gente for falar de uma forma Uhum. mais, né, tirando Sim. aqui a parte Uhum. revestida, é a Sim. dependência, a nossa alma dependendo do Sim. quê? Né? Vamos depender de Deus, na verdade, porque nós precisamos, em primeiro lugar, porque nós somos feitura dele, nós precisamos, porque Sim. todas as coisas que a gente está vivendo nesse mundo, né, Neo? A gente está Sim. vivendo num mundo muito corrompido, muito, muito ruim. Então, assim, Sim. a dependência, a nossa alma, quando ela está submetida à vontade de Deus, e muitas vezes, eu digo assim, de camarote, né? A gente pode dizer. Sim. E muitas vezes não vai ser bom depender de Deus sobre os olhos humanos. Uhum. Porque a Sim. gente também não pode dizer, a gente fala, né? Deus, ele nos proporciona todas as coisas boas. Mas muitas vezes ele também vai vai permitir que a gente passe por provas num caminho, às vezes, de dor, num caminho de pedras, mas através daquele caminho ele vai trabalhar e vai moldar em nós uma alma que vai estar dependente dele. Porque, na realidade, eu falo que nós temos escolhas, não é, Josi? Nós escolhemos obedecer a Deus ou desobedecer. E as nossas escolhas vão nos levar por caminhos realmente que vai trazer sofrimento. Porque são caminhos de morte. O próprio Provérbio diz isso, né? Sim, Que diz. tem caminhos de vida e caminhos de morte. Provérbios diz no capítulo 25. Então, às vezes, nós escolhemos caminho de morte, quer dizer, por causa da nossa alma, não Uhum. se submeter ao espírito, não ser dependente de Deus. Então, nós vamos passar por caminhos que nós optamos, Josi, que é caminho de morte. Quantas vezes nós estamos vendo que ali tem um perigo e nós vamos?
Porque a nossa alma não se submete ao espírito. Então ela vai por um caminho de morte. Aí o que que vai acontecer? Nós vamos quebrar a cara e vamos ter consequências das nossas escolhas. Então, quantas vezes nós culpamos Deus? Eu já ouvi muita gente falar: ah, porque Deus me deixou entrar nisso, porque Deus me deixou passar por isso. Fui eu que optei, eu que escolhi. O nosso Quantas livre-arbítrio. vezes, né? Eu lembro quando eu era jovem, eu falei, gente, mas por que que Deus deixou eu viver essa situação? Não foi Deus que deixou, foi eu que fui lá, eu fui atrás e fui viver aquela situação. Eu optei por aquele caminho, aí eu sofri as consequências das minhas Da minha escolhas. E até hoje é escolha. assim. E por que que o mundo se encontra do jeito que está? O mundo caminha para onde, Josi? Para o caminho de De morte, morte. não é? As pessoas estão indo para o caminho de morte. E a gente vê que, eu falo muito isso no programa de cura, que nós estamos sendo imprensados. O nível de batalha espiritual que tem acontecido na Terra, Muito eu não sei se é grande. porque eu nunca vivi nos Estados Unidos, é a primeira vez. Parece que o nível de batalha espiritual nos Estados Unidos é diferente do Brasil. Porque eu entendo que o nível de potestades que agem, né, no mundo espiritual é diferente do Brasil. O nível de guerra, de batalha é diferente. O que eu percebo na Flórida, não sei se você conversa com a psicóloga, né, com as mulheres que ter a oportunidade de vir aqui conversar com você, o nível de estresse, de ansiedade, depressão e de morte na Flórida, eu estava vendo uma pesquisa e uma palavra que um pastor deu na nossa igreja aqui na Flórida. Ele disse, Josi, que 70% das mortes na Flórida são causadas por suicídio. Os Nossa, jovens suicidam. Jovens de 12 a 35 anos. Então, você já parou para pensar o nível de batalha muito, espiritual que muito nós grande. enfrentamos vivendo na Flórida? O nível de guerra que acontece? Por quê? As pessoas esqueceram a dependência de Deus, elas se afastaram do Deus Criador, e os Estados Unidos é o berço do Evangelho, não é mesmo? Nós recebemos Jesus por causa dos missionários que foram Sim, ao Brasil daqui. nos anunciar, não é mesmo? Exatamente, Quer dizer, a exatamente. palavra chegou para nós por causa dos Estados Unidos e eles se desviaram totalmente dos caminhos de Deus. Quer dizer, eles fizeram escolhas espirituais e se afastaram do Deus verdadeiro. E hoje, emocionalmente, eu estou falando de Flórida, que é a minha realidade, é o que eu leio sobre Flórida. A realidade de Flórida é essa, Josi. 70% de mortes são de pessoas que suicidam na Muito Flórida. triste. É. Pessoas jovens. É muito triste o nível de guerra que acontece aqui. Então, emocionalmente, as pessoas adoeceram. Emocionalmente, elas estão doentes. Por quê? Elas saíram debaixo da dependência de Deus, se tornaram independentes espiritualmente e emocionalmente. E elas se afastaram do caminho que é Jesus. Hoje, quando eu meditava no que a gente ia conversar, eu fiquei pensando nisso. Jesus é o caminho, né, Josi? Ele é o caminho único, a Bíblia fala, um único caminho. E o homem optou em viver independente de De Deus, Deus. independente da palavra, independente daquilo que ele tem nos ensinado, e Sim, as pessoas saíram totalmente e foram para o sim, caminho do quê? Da orgia, né? Das bebedices, daquilo que os afastam de Deus. sim, Então, emocionalmente, as pessoas estão doentes. 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 Por quê? Elas não querem ajuda, elas não buscam. Hoje eu ainda falei para uma irmã assim, eu falei, você só vai ajudar quem te pedir É. ajuda. As pessoas precisam admitir que elas precisam de ajuda emocional. Elas precisam admitir que elas precisam de Sim, nós. E falar, ô esse Josi, você trabalho pode me ajudar? Não e é? esse Você pode, Josi. exatamente, esse trabalho de mudança, de transformação, é só o Espírito Santo que pode fazer. Não está, nós não detemos esse trabalho nas nossas Sim, mãos. Nós somos instrumentos de sim, mudança e transformação, nós somos agentes de transformação, segundo a palavra do Senhor, mas é impossível você pegar alguém e dizer, vem aqui que eu sim. vou Eu transformar. vou transformar Não você numa existe, nova pessoa. né? Isso depende Não da tem como. pessoa. Se Sim, a pessoa tem que estar com voluntariar-se, desejo, né? desejo. A essa Uhum, mudança, a passar por essa uhum, transformação. sim. Senão, não vai ser um processo real, vai ser a vontade da Sim, Neo querendo mudar a pessoa. eu forçando. E até Isso. para ajudar a Neo, né? Uhum, Eu entendo o que você falou, e sim, muitas vezes eu oro e falo, Senhor, me fala, me dá entendimento se o senhor quer que realmente sim.
Porque muitas vezes você quer ajudar, mas depende somente da pessoa decidir. Tem alguém Sim. chegando aqui Ele, para a live também. Deus, tudo bem? É o Mister Samuel que está Gracinha. aqui. Ei, Samuel. Samuel é profeta de Deus, né, Samuel, nessa Samuel terra. Para cuidar de um tanto de gente também, ajudar. Ajudar esses jovens perdidos, né? Quantos jovens perdidos? A mãe Sem saindo. Jesus e sem salvação. Quantos? Com Então, tá depressão pedindo uma profunda. pipoca aqui. Já vai sair uma pipoca. Espera um Gracinha. pouquinho. Então, Ai, mas é ai, isso. daqui a Então, a pouco gente tem. precisa realmente, até para ajudar, a gente Sim, precisa orar e ter sim. o direcionamento de Deus, né, Nel? Porque não Sim, somos nós que vamos mudar. é. Então, se a Não é. pessoa vem para fazer um aconselhamento, né, Uhum. e fica na expectativa de que a gente vai fazer mudança, Não. opa, Não não vamos. vamos. Não vamos mudar. Ela tem que, porque a mudança parte do autoconhecimento, né? Primeiro eu admito, né, que eu me afastei de Deus, que a minha alma está totalmente desgovernada, que eu preciso de ajuda, e a partir daí eu vou buscar ajuda. Eu vou buscar ajuda psicológica, espiritual, né? E vou procurar um psiquiatra bom ou um neurologista bom e vou realmente fazer o tratamento. Sim. Eu falo que para sair das doenças, a gente precisa de médico, inclusive o próprio Jesus falou, né, Josi? Os doentes precisam de médico. Uhum, Então, quem disse que as pessoas precisam procurar um médico é Jesus. E uhum, quantas pessoas lutam em procurar tratamento? uhum. Quantas pessoas não aceitam o tratamento psiquiátrico? Quantas pessoas na Terra não aceitam o tratamento psicológico? Porque É. elas não admitem que precisam de ajuda. Eu estava conversando com certa pessoa semana passada, e ela disse para mim assim: eu vivi muitos anos usando drogas. Se eu procurar um psiquiatra, ele não vai me entregar uma droga? Eu falei, mas ele vai te entregar uma droga que vai ajudar o seu cérebro a funcionar melhor. Ele vai te dar uma droga que o seu cérebro vai trazer equilíbrio até você conseguir ficar livre daquela droga. Sim, É uma droga lícita, é uma droga assim lícita. Nós temos que admitir que todo medicamento psiquiátrico é uma é uma droga, inclusive droga. tem que ter uma receita preta, né? Você vai lá É, e compra. Eu falei, mas na realidade, o que o remédio vai fazer? Ele vai ajudar a equilibrar as suas emoções, os seus exatamente. neurônios, aqueles que não estão funcionando. Na realidade, o remédio, eu falo que ele é um hormônio para ajudar os neurônios a funcionar bem e ter equilíbrio, não é mesmo? Então, quer dizer, muitas pessoas precisam de medicação. Eu atendo uma mulher que ela disse que ela está tomando medicação há 15 anos. E ela disse assim, Neucineia, quando é que eu posso parar de tomar a medicação? Aí eu disse para ela assim, quando você perceber que você vai diminuindo, diminuindo com acompanhamento médico, e você percebe que você não está sentindo, você Não, está bem, você não está tá dormindo bem, sua mente está equilibrada, você percebe que o seu cérebro voltou a funcionar. E aí o médico vai desmamar aquela medicação. E você não precisa dela mais. E eu acredito, Josi, que a partir da terapia cognitivo-comportamental, aliado à medicação e mais atividade física, as pessoas vão sendo livres, sim. libertas do tratamento. Elas, com o passar dos anos, dos tempos, elas poderão ficar livres desse Sim. tratamento, né, para sair da dependência da medicação. E aí, uma das coisas que nós trabalhamos foi sobre a questão do perdão. Eu falei para ela, sabe por que a maioria das pessoas precisa de tratamento? A maioria das pessoas precisa de remédio? Porque elas têm muita mágoa, Uhum. muito ressentimento, muitas feridas Muita nessa falta área de do perdão. perdão. É. E aí, elas precisam de medicação para ficar anestesiadas. Elas ficam anestesiadas com a medicação. E aí ela começou a colocar, a pontuar quantas pessoas ela precisava perdoar na vida. Uau. E aí nós fomos trabalhando uma por uma. Cada sessão terapêutica, nós fomos trabalhando uma pessoa que ela deveria A perdoar. Eu tenho uma técnica raiz, que eu né, uso, Neo? A a raiz raiz do da dor. problema. A Sim, raiz qual da é a dor. raiz da dor? Falei para ela. E aí ela virou para mim e falou assim: olha, Neucineia, na segunda vez que nós trabalhamos sobre o perdão, que era relacionado ao marido, e ela era codependente do marido, né? Ela achava que ela não conseguia viver sem ele. Ele saiu de casa há 3 meses e ela adoeceu emocionalmente, por causa da dependência emocional. E ela falou, Neucineia, depois que eu liberei perdão para o meu marido, ele veio várias vezes pegar as crianças para sair, eu consigo olhar para ele com compaixão e misericórdia, não mais com Uhum. codependência, Uhum. não mais dependendo dele emocionalmente para ser feliz, porque eu entendi que o meu papai, Deus, cuida de mim.
Nada vai faltar. E eu não preciso depender de um homem. De um homem mau, assim, né? E o perdão, Adúltero. E ela exato. E conseguiu vencer. o perdão nos faz entender que muitas vezes nós que perdoamos vamos ser as pessoas que vão orar e alcançar aqueles que Sim. feriram sem perdoar. Por exemplo, o esposo Sim. dela, ele é digno de perdão Sim. também. Ele Ela também, falou, hoje né, ela consegue ver. a morte de cruz não foi só para quem, não é só para quem é bonzinho. Não. Não, Jesus veio para os pecadores, para os doentes, todos nós, né? Para todos nós. Então, assim, muitas vezes a liberação do perdão precisa ser trabalhada porque aquele que perdoa alcança a misericórdia, mas ele também vai ser usado como instrumento na vida do outro que está sendo perdoado. Sim, é como se fosse o efeito dominó, né? É. Que vai caindo sim. as peças todas. Então, Sim. se eu consigo perdoar, eu também vou ser perdoada, porque para que Deus me perdoe, eu preciso aprender a perdoar quem caminha comigo, Sim. né? Então, se eu consigo perdoar, a minha raiz, ela tá curada. Então, dali para cima da raiz, tudo vai bem. Eu vou chegar até o fruto sem deficiência, sem ter fruto com deficiência. Então, eu acho que a falta de perdão é a ressignificação, é um dos maiores males, e isso precisa acontecer. Se a gente ficar falando de dependência emocional, a gente vai passar a noite inteira aqui. E o nosso horário já foi embora. Já avançou há muito tempo, Josi. O meu computador desligou e eu estou sem horário. Mas eu quero, eu quero te agradecer, porque foi como eu falei, é uma conversa, né? E assim, uma necessidade vai puxando a outra, um assunto vai puxando o outro. E assim, mas eu acho que, como as meninas falaram aqui, né? A Simone até comentou aqui, né? Eu estava hoje conversando com Deus sobre pedir algo e eu percebi que eu estava pedindo mal. E a palavra de Deus fala, né? Vós pedis e não recebeis porque pedis para o vosso próprio deleite. Ou seja, a gente pede para nós mesmos, né? Eu peço com a minha intenção, com aquilo que eu quero. E Deus, ele não se agrada disso. Então, até no pedir, a gente tem que ter aí uma comedida, né? Para que a gente saiba também que quando tudo está alinhado ao propósito de Deus, tudo vai acontecer. Tudo vai acontecer. Quando no está tempo, na hora dele, né, Josi? Quando os nossos sonhos, os nossos planos, eles estão alinhados ao propósito de Deus, tudo vai acontecer. Não é mesmo? Neo, muito, muito, muito obrigada. Eu vou desligar os comentáriozinhos aqui e a gente vai fazer uma fotinho de coraçãozinho. E aí, meninas, tira a fotinho pra gente, manda no Instagram. Se você tem o meu WhatsApp, pode mandar no WhatsApp. Ou manda na mensagem do Instagram pra gente colocar na capa da live, por favor, tá bom? Vou desabilitar os comentários. Vamos lá, arruma as cabeleiras. Fazer um coraçãozinho aqui. Bora lá. Pronto. É o momento estátua, gente, do Safe Place. Obrigada. Obrigada, Neo. Eu não tenho palavras para te agradecer. Foi uma bênção ter você aqui. Você sempre é bem-vinda. Tá? Essa é só a primeira de muitas lives que a gente vai conseguir fazer juntas, eu tenho certeza. Estaremos juntas. Muito obrigada a todos vocês que participaram com a gente também. A gente está terminando, mas a gente vai deixar salva a live aqui no canal e a live também vai ser a Marcela. Amei, foi linda. Ela falou que você é linda. Ela falou, Neo, você entrou na minha casa hoje, Neo. Sim, eu amo a Marcela, é um doce. Marcela é uma bênção, ela é uma bênção na minha vida. E o nosso café, né, que tá aí sendo agendado e nunca sai, né, Mar? Mas eu tô feliz, Patrícia, obrigada. Patrícia tá falando que ela gostou muito. A Glauca tá aqui, Neo do meu coração. Obrigada, Patrícia, por estar aqui com a gente. A gente vai seguir ainda até final de novembro com com a programação de cura, né? Tanto na parte emocional. Nós estamos sempre batendo muito em cima do emocional porque a gente vê muito essa necessidade, né, Neo? Sim, muito, então, muito. A gente vai estar sempre aqui falando um pouquinho sobre isso. E para as meninas
meninas que têm câncer ou que tiveram câncer, né, Josi, que estão em tratamento, a cura emocional é muito importante, né? Elas precisam mesmo desse tempo de refletir, de ver o que causou o câncer, né? Quais foram as causas desse câncer. E muitas vezes, segundo Laí Ribeiro, uma das causas é a emoção. É a nossa alma, é aquilo que nós guardamos durante muitos anos como carga negativa, como coisa não resolvida na nossa alma. Então, nós precisamos resolver nossa alma para sermos curados, fisicamente e emocionalmente. E a cura vai entrar. Esse assunto vai ficar para uma reunião interna no Zoom com Vamos, todas as vamos. pacientes, né? Combinado. Aí a gente vai discorrer aí, entrar bem detalhadamente, porque eu sei que as meninas precisam desse acompanhamento, né? E a gente sempre faz essa reunião, devido ao outubro a gente deu uma paradinha e agora a gente precisa já em novembro remarcar. Sim. Mas a gente vai entrar assim com elas, com as meninas, né? E a gente tá muito feliz, viu, Neo, de poder contar com sua ajuda. Obrigada pela sua participação. Foi muito bom ter você aqui. Acho que nossa Life Coach acabou de entrar aqui, a Pri Soares. Beijo. A Pri tá aqui com a gente também, Pri. A Pri também nos ajuda muito com as nossas pacientes na área da autoestima também. Ela é excelente. Eu sou agradecida a Deus, Neo. Muito obrigada. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Amém. Não sei se você quer despedir das meninas aqui, falar alguma coisa. Eu quero agradecer a oportunidade, né, de estarmos juntas. Nós somos a Igreja de Jesus na Terra, né? Estamos aqui reunidos como corpo de Cristo. E hoje eu estava pensando nisso, na dimensão desse encontro, né, Josi? Toda semana que você tem a oportunidade de conversar com tantas mulheres e liberar o que Deus tem colocado no seu coração. Eu sou grata por participar, né, desse movimento, desse tempo que nós estamos aqui para abençoar as mulheres, né? As mulheres que Deus coloca nesse tempo para estar conosco. Eu sou muito grata e para mim, assim, é uma honra fazer parte desse time, né? Desse time que ama as mulheres, que quer cuidar das mulheres e que ama o corpo de Jesus. Eu falo, a gente ama as ovelhas, né, Josi? E a gente quer cuidar de todas elas. E que Deus nos capacite todos os dias para nós cuidarmos bem das ovelhas de Jesus. Amém. Porque Ele deixou isso para a gente fazer. Então, nós estamos aqui na Terra cumprindo, né, esse cuidado especial com as ovelhas. Então, eu sou muito grata pelo seu carinho, pela sua atenção, né, grata pela vida Marcela, que me apresentou você, me apresentou esse grupo de mulheres abençoadas, né, mulheres amáveis, mulheres generosas. Foi uma bênção participar com vocês naquele momento. Fiquei muito grata e muito feliz. Foi muito lindo, né, nosso tempo juntas, nosso café da tarde, e eu sou grata a Deus, porque você existe, você se dispôs, né, dizendo para Deus, eu estou aqui, Pai, eu quero fazer a tua vontade, eu quero cuidar das mulheres que só encaminhar para mim, e Deus tem trazido essas mulheres para você cuidar. Eu sou grata pelo seu sim, por você dizer para Deus, eu quero cuidar delas independente das coisas, eu quero cuidar e tá cuidando. Gratidão pela sua vida, sou muito grata. E grata por estar aqui com essas meninas abençoadas, né, compartilhando aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Gratidão. Pode contar comigo, viu, Josi? Estou aqui para servir a Igreja de Jesus. Já estou contando. Tá, a conta Cleia comigo. está dizendo que quer participar do grupo. A gente vai depois lá colocar ela no voluntariado do Safe Place. Venha para somar, né? E fique à vontade. E obrigada, Neu. Eu transfiro toda a honra e glória para o Senhor Jesus, porque a gente não é nada sem a presença dele. Ele é tudo na nossa vida. Então, o desejo, a vontade, até quando a gente não tem vontade, quem dá um empurrãozinho é ele. Quando a gente está cansado, se achando, né, sem condição, sem capacidade, ele vem e ele que nos ajuda, ele que acrescenta. Então eu transfiro toda a honra e glória para o Senhor e a gente vai unindo os nossos propósitos para a gente trazer. Eu sempre falo que o maior desejo do meu coração é poder trazer um pouquinho para essa terra, um pouquinho do reino de Deus. Porque tem tanto para a gente desfrutar do reino de Deus, da palavra de Deus, daquilo que Deus nos entrega todos os dias. E eu acho muito egoísmo seria da minha parte eu carregar tudo só para mim. Então a minha vontade é de transbordar, a minha vontade é de gritar mesmo para o mundo. Eu escrevi, né, até no livro isso, a minha vontade é de poder gritar para o mundo o quanto a gente tem uma vida abundante para desfrutar no Senhor, quando a gente vive no Senhor.
E é nosso assunto, para quem está chegando agora, dependência emocional, corre lá no começo da live, vai ficar salvo aqui. Sim. Meu, eu preciso ir, que nós Sim. estamos no horário da Vamos. oração do Safe Place Vamos. agora. Beijo, Deus te Beijo. abençoe. Deus abençoe sua casa, seus filhos, sua família. Josi. Você que está Obrigada. com a gente, seja abençoado também. Né? Amém. Entre no YouTube, procure o canal do Safe Place, acompanhe as lives, acompanhe a gente no Instagram também. Manda as lives para quem você acha que vai ser útil, que vai ser eficaz para quem precisa, porque esse é o nosso propósito. Divulgar aquilo que o Senhor tem colocado, aquilo que Deus tem entregado, o pãozinho do céu que Deus tem entregado, a gente quer passar à frente, né? Em todas as áreas, né? Seja na área espiritual, física e emocional, principalmente, que a gente tem aí atendido, tá bom? Beijão, Obrigada, beijão, meu. Deus te abençoe. Beijo, Ficamos por aqui, meninas. Tchau. Tchau.